Antes mesmo de começarmos a orar, quero te fazer uma pergunta de coração aberto. Quantas vezes você já sentiu que está fazendo tudo certo, orando, acreditando, tentando ser uma boa pessoa, e mesmo assim a vida parece uma guerra constante? Às vezes, você acorda decidido a ter um bom dia, mas antes mesmo de tomar o café, algo já tenta roubar a sua paz. Um medo, uma lembrança, uma tentação, uma preocupação que parece maior do que você. É nessas horas que o inimigo tenta te convencer de que Deus se esqueceu de você, que suas orações não têm efeito, que o silêncio do céu significa ausência. Mas não é verdade. É justamente no meio da escuridão que Deus mostra o seu poder. Ele não chega atrasado, ele chega no momento exato em que sua força humana se esgota, porque é ali que a força divina começa a agir. Pense na história dos 12 meninos e do treinador presos numa caverna na Tailândia, cercados pela escuridão e pelo medo. Quando tudo parecia perdido, eles oraram. Mesmo cercados pela morte, escolheram crer. E Deus enviou o socorro. Assim é com você. Quando tudo parece fechado, Deus ainda tem uma saída. Nenhuma caverna é profunda demais, nenhum problema é grande demais para impedir a luz de Cristo de te alcançar. Então hoje, se você está cansado, sem forças, sentindo-se preso em meio às circunstâncias, lembre-se, Deus ainda está trabalhando nos bastidores. A sua vitória pode estar mais próxima do que você imagina. Se você crê que Deus ainda trabalha mesmo no silêncio, escreva nos comentários: eu confio no Senhor, mesmo no meio da escuridão. Quando a Bíblia fala sobre a armadura de Deus, ela não está descrevendo algo físico, mas uma realidade espiritual que nos protege diariamente. Em Efésios 6, 10, 11, o apóstolo Paulo escreve: sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir às ciladas do inimigo. Essas palavras não foram escritas em tempos de conforto, mas dentro de uma prisão. Paulo estava acorrentado a soldados romanos, observando-os vestirem suas armaduras dia após dia. E foi ali que o Espírito Santo o inspirou a enxergar que nós também precisamos de uma armadura, não de ferro, mas de fé. A vida é um campo de batalha. As lutas nem sempre são visíveis, mas são reais. Medo, dúvida, ansiedade, tentação, solidão. Às vezes, o inimigo não vem com espadas, mas com pensamentos que ferem, vozes que dizem: você não vai conseguir, você não é bom o bastante, Deus não te ouve mais. É por isso que Deus nos deu ferramentas espirituais, para permanecermos firmes, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Cada parte dessa armadura representa algo poderoso. A verdade que nos sustenta, a justiça que protege o coração, a fé que apaga os ataques do medo, a salvação que cobre a mente e a palavra de Deus, que é a nossa espada viva. Hoje, Deus te chama a se revestir novamente. A se levantar não com as tuas forças, mas com as dele, porque a vitória não vem de quem luta mais forte, mas de quem permanece firme em Deus. Se você quer se revestir hoje da força de Deus, declare com fé nos comentários: Senhor, veste-me com a tua armadura. A primeira peça da armadura é o cinto da verdade. Um soldado romano usava esse cinto para sustentar toda a armadura. Sem ele, nada ficava firme. Assim também é em nossa vida espiritual. Sem a verdade, tudo desmorona. A verdade é o que nos mantém firmes quando o mundo tenta nos enganar. Vivemos tempos em que as mentiras parecem mais atraentes do que a realidade. O inimigo sussurra: você não é bom o bastante. Deus se esqueceu de você. É tarde demais para mudar. Mas quando você se reveste com o cinto da verdade, essas vozes perdem o poder, porque a verdade de Deus declara: você é amado, perdoado e escolhido. A verdade não é apenas uma ideia, é uma pessoa. Jesus disse:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Quando você escolhe viver em Cristo, você escolhe viver em liberdade. A mentira prende, mas a verdade liberta. Quando a confusão te cerca, a verdade te dá direção. Quando o medo tenta te dominar, a verdade te lembra de quem você é em Deus. Então, antes de lutar qualquer batalha, firme o cinto da verdade. Declare sobre sua vida as promessas de Deus. Diga a si mesmo: sou filho do Altíssimo, e nada pode mudar isso. Quando a mentira vier, responda com a verdade. Quando o desânimo tentar te calar, fale a palavra. A verdade é o que te mantém de pé quando tudo ao redor tenta te derrubar. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva com fé: a verdade de Deus me sustenta. O coração é o lugar mais sensível do ser humano. É onde moram os sentimentos, os sonhos e também as feridas. É por isso que Deus nos dá a couraça da justiça para proteger essa parte tão vulnerável de quem somos. Paulo escreveu sobre ela porque sabia que o inimigo sempre tentaria atacar onde mais dói, nas emoções, na culpa, no arrependimento e nas lembranças do passado. A justiça de Deus não é algo que conquistamos, é um presente que recebemos. Jesus se tornou a nossa justiça na cruz. Quando você entrega sua vida a Ele, o Pai deixa de te ver pelos erros que cometeu e passa a te ver através do sangue de Cristo, limpo, redimido e restaurado. Isso é graça. Mas o inimigo tenta constantemente sussurrar: você não é digno, você já falhou demais, Deus não te perdoará outra vez. Quando essas vozes vierem, vista sua couraça e responda: eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro. A justiça de Deus cobre o que a vergonha tenta expor. Essa couraça também te protege da arrogância e do orgulho espiritual. Ser justo não é se achar melhor que os outros. É viver com o coração alinhado com a vontade de Deus, praticando o bem, perdoando e amando como Cristo amou. Quando você anda na luz da justiça divina, o mal não encontra brechas para te ferir. Hoje peça a Deus que te ensine a proteger o seu coração, que nenhuma ofensa, mágoa ou lembrança amarga te roube a paz, que a justiça de Cristo seja teu escudo e teu descanso. Se essa mensagem falou contigo, declare nos comentários: meu coração está guardado pela justiça de Deus. Hoje peça a Deus que te ensine a proteger o seu coração, que nenhuma ofensa, mágoa ou lembrança amarga te roube a paz, que a justiça de Cristo seja teu escudo e teu descanso. Se essa mensagem falou contigo, declare nos comentários: meu coração está guardado pela justiça de Deus. O próximo elemento da armadura de Deus são os sapatos da paz. Os soldados romanos usavam sandálias com pregos na sola que lhes davam firmeza e estabilidade durante as batalhas. Sem elas, escorregar seria fácil, e no meio de uma guerra, cair pode ser fatal. Assim também acontece conosco. Sem a paz de Deus, perdemos o equilíbrio da alma e nos tornamos vulneráveis às tempestades da vida. A paz que vem de Deus não é a ausência de problemas, mas a presença constante dele mesmo no meio das lutas. É caminhar por um vale escuro com o coração sereno, sabendo que o pastor ainda está ao seu lado. É dormir tranquilo enquanto o vento sopra, porque você confia em quem está no controle do barco. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. João 14:27. O mundo promete uma paz passageira que depende das circunstâncias, mas a paz de Cristo é profunda, firme e inabalável. Ela te mantém de pé quando todos ao redor desmoronam. Talvez você esteja atravessando uma fase difícil, ansiedade, conflitos, incertezas, e se perguntando: como posso ter paz em meio a isso? A resposta é simples, mas poderosa. Confie em Deus, mesmo quando não entende o caminho. A paz
não vem de compreender tudo, vem de descansar em quem sabe tudo. Deixe a paz de Deus ser o solo sob os teus pés. Caminhe com calma, com fé e com propósito, porque quem pisa firme na promessa nunca será abalado. Se essa palavra trouxe paz ao seu coração, escreva com fé: Senhor, guia meus passos com a tua paz. Paulo descreve a fé como um escudo, não um pequeno enfeite, mas uma proteção grande o suficiente para cobrir o corpo inteiro. Os soldados romanos usavam escudos capazes de apagar flechas em chamas. Assim também, a fé apaga os ataques invisíveis do inimigo, as dúvidas, os medos, os pensamentos de derrota. Fé não é sentir, é crer mesmo quando nada faz sentido. É confiar que Deus está agindo, mesmo quando o cenário parece contrário. É dizer: eu não vejo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu confio. A fé é o elo entre o que você ora e o que ainda não vê acontecer. E quanto mais você alimenta essa fé com a palavra, mais forte o escudo se torna. Existem dias em que o fogo do medo tenta te consumir. Dias em que as circunstâncias gritam mais alto do que as promessas. É nesses momentos que o escudo da fé precisa estar firme em tuas mãos. Levante-o com coragem e diga: nenhuma flecha do inimigo vai me atingir, porque o Senhor é a minha defesa. A fé também cresce quando caminhamos em comunhão. Assim como os soldados romanos uniam seus escudos para formar uma muralha, a fé dos filhos de Deus se fortalece quando estamos juntos. Quando um irmão ora por outro, quando você compartilha o testemunho que animará alguém, uma parede espiritual se levanta e o inferno não prevalece contra ela. Hoje, segure firme o escudo da fé. Mesmo que as flechas estejam vindo de todos os lados, lembre-se: Deus nunca perdeu uma batalha e Ele não começará a perder agora. Se você confia que Deus é o seu escudo, escreva nos comentários: minha fé é o meu escudo. A batalha mais intensa não acontece lá fora, mas dentro da mente. É por isso que Deus nos deu o capacete da salvação, para proteger nossos pensamentos das mentiras que o inimigo tenta semear. A mente é o campo onde se travam as maiores guerras espirituais. E é ali que o inimigo mais gosta de atacar. Ele sabe que, se conseguir dominar seus pensamentos, enfraquecerá a sua fé. Quantas vezes você já ouviu vozes dizendo: você não vai conseguir, Deus te abandonou, você nunca vai mudar? Essas não são palavras de Deus, são dardos inflamados tentando roubar sua confiança. O capacete da salvação te lembra que você pertence a Cristo e que nada pode te separar do amor dele. A salvação não é apenas um bilhete para o céu, é uma certeza presente que cobre a sua mente com paz. Quando o inimigo tentar confundir você, lembre-se: eu já fui comprado por um alto preço. 1 Coríntios 6:20. Deus não pagou tão caro por você para depois te abandonar no meio da batalha. Colocar o capacete da salvação é renovar diariamente o pensamento com a palavra. É recusar pensamentos de derrota e substituir por promessas de vitória. É dizer: eu não sou o que o mundo diz. Eu sou o que Deus diz que sou. Hoje peça ao Senhor que te ensine a guardar seus pensamentos. Que Ele te dê uma mente firme, serena e confiante, mesmo quando tudo parecer confuso. Porque a salvação de Deus é o abrigo seguro contra toda mentira que tenta te destruir. Se essa palavra tocou seu coração, declare com fé: minha mente pertence a Cristo. Nenhum soldado entra em batalha sem uma arma, e Deus nos entregou a mais poderosa de todas, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diferente das outras partes da armadura, que servem para a defesa, a espada é uma arma de ataque. É com ela que enfrentamos o inimigo e vencemos as mentiras que ele tenta lançar contra nós. Jesus nos mostrou como usar essa espada quando foi tentado no deserto. O diabo o desafiou 3 vezes, e em todas elas, Jesus respondeu com a mesma frase: está escrito.
Ele não argumentou, não gritou, não recuou, apenas declarou a verdade da palavra. E foi isso que fez o inimigo recuar. A palavra de Deus não é apenas um texto antigo, é vida, poder e autoridade. Quando você declara a palavra em voz alta, ela se torna uma arma espiritual que corta as correntes da dúvida, do medo e da opressão. Quando a tristeza tentar te dominar, diga: a alegria do Senhor é a minha força. Neemias 8:10. Quando o medo bater à porta, declare: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Salmo 27:1. Mas lembre-se, uma espada enferruja se não for usada. Por isso, leia, medite e guarde a palavra no coração, porque no dia da luta será ela que te dará vitória. Hoje, Deus te chama a empunhar novamente a espada do Espírito. Use-a para cortar o desânimo, a dúvida e o medo. Fale com autoridade, porque quem tem a palavra tem poder. Se você crê no poder da palavra de Deus, escreva nos comentários: a palavra é a minha espada de vitória. Muitos acreditam que ser forte é nunca sentir medo, nunca chorar, nunca fraquejar. Mas o reino de Deus nos ensina o contrário. A verdadeira força nasce na dependência de Deus. Paulo entendeu isso quando ouviu o Senhor dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Há momentos em que o peso da vida parece insuportável, situações em que oramos e o silêncio de Deus nos inquieta. É nesses instantes que o inimigo tenta sussurrar: você está sozinho. Mas saiba disso, Deus nunca abandona os seus. Mesmo quando você não o sente, Ele está trabalhando em silêncio. Ele luta batalhas que você nem vê e te sustenta quando você acha que vai cair. A presença de Deus não remove os desafios, mas muda a maneira como você os enfrenta. Quando você se reveste da armadura dele, começa a enxergar as lutas com outros olhos. O medo não te paralisa mais, a dor não te define mais, e o fracasso não te aprisiona mais. Porque a força que te move não vem de dentro de ti, vem do alto, e ela não falha. Hoje, se você se sente cansado, respire fundo e diga: Senhor, eu entrego a Ti o que não posso controlar. Deixe Ele ser o seu abrigo, o seu refúgio e a sua rocha firme. Porque onde termina a tua força, começa o poder de Deus. Se essa palavra fortaleceu seu coração, escreva com fé: quando sou fraco, o Senhor me faz forte. Hoje, depois de compreender cada parte dessa poderosa armadura espiritual, é hora de se posicionar. A batalha é real, mas a vitória já foi conquistada na cruz. Quando você se reveste com o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, você não entra na guerra para ver o que vai acontecer. Você entra sabendo que Deus já decretou o resultado. A vida ainda trará desafios, mas agora você está preparado. As tempestades podem vir, mas o seu coração está firme. As vozes do medo podem gritar, mas a palavra dentro de você grita mais alto: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Você foi criado para resistir, para brilhar e para vencer. Então levante-se. Hoje é o dia de declarar que nenhuma arma forjada contra você prosperará. É o dia de caminhar com coragem, fé e confiança, sabendo que o Senhor te cobre com sua armadura, te cerca com seus anjos e te sustenta com a sua destra fiel. Vista-se da presença de Deus todas as manhãs, porque quem se cobre com a armadura do Altíssimo jamais será derrotado pelas trevas. Agora, curve seu coração diante dele e diga: Pai, obrigado por me vestir com a tua força, que eu ande em verdade, justiça, fé, paz e salvação. Que a tua palavra seja a lâmina que corta todo o mal e me conduza em vitória todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou sua alma, escreva com fé: Senhor, reveste-me com tua armadura todos os dias.
e compartilhe essa mensagem para que outros também encontrem força, fé e esperança no poder de Deus.